Então, pessoal, nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios, tá certo? Então, o exercício número 1, né? Calcular a integral, né, indefinida de x sobre raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado dx. Então, como é que a gente faz? Fazendo a seguinte substituição, né? Chamando isso aqui de u, ou seja, u igual a 1 menos 4x ao quadrado. Quem é du? Du é a derivada disso aqui em relação a x vezes dx. Derivada disso aqui em relação a x, aqui dá zero, vai ficar menos 8x dx. Ok? Então, eu tenho que x dx vai ser igual ao quê? Daqui, menos 1/8 du. Tá certo? Substituindo, nós vamos ficar com integral, né? X dx, né? Menos 1/8 de du. Tá ok? Então, eu vou colocar aqui menos 1/8 de du. Ok? Aí eu vou ficar x dx menos 1/8 de du. Aí vai ficar 1 sobre, tá? Tá aqui, menos 1/8 du, x dx menos 1/8 du, e aqui é 1 sobre raiz de 1 menos 4x2. Mas 1 menos 4x ao quadrado é u, então vai ficar raiz de u, ok? Certo? Então aqui, ó, x dx menos 1/8 du, menos 1/8 du, 1 sobre raiz de u, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Esse menos 1/8 posso colocar para fora. Então, isso aqui vai ser menos 1/8 da integral de 1 sobre u elevado a 1/2 du, né? Raiz quadrada de u, 1 elevado a 1/2. Que vai ser igual ao quê? Menos 1/8 de 1 sobre 1 elevado a 1/2 é a mesma coisa que u elevado a menos 1/2. Tá certo? Du. Isso aqui vai ser igual ao quê? Integral de u elevado a menos 1/2 du, né? Para integrar isso aqui, a gente soma mais 1 no numerador e divide por menos 1/2 mais 1. Então, menos 1/2 mais 1 vai dar 1/2. Então, vai ficar, né, essa integral aqui, tá certo? Essa integral aqui vai ser u elevado a menos 1/2 mais 1, né? Sobre menos 1/2 mais 1. Menos 1/2 mais 1 vai ficar u elevado a 1/2 dividido por 1/2, que é a mesma coisa duas vezes isso aqui, mais uma constante, tá certo? Aí eu vou ficar com menos 1/8 multiplicando isso aqui, né? 2u elevado a 1/2 mais uma constante, tá certo? Então vai ficar menos 1/4 de u elevado a 1/2 menos 1/8 dessa constante aqui. Mas menos 1/8 dessa constante é uma outra constante. Então, posso escrever simplesmente assim, mais uma constante. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Voltando para a variável x, menos 1/4 de u, quem é u? É 1 menos 4x ao quadrado. Então, eu tenho 1 menos 4x ao quadrado elevado a 1/2. Ou seja, é raiz disso aqui. Mais uma constante. Certo? Então, é isso aqui. Tá ok? Menos 1/4, raiz de 1 menos 4x ao quadrado, mais uma constante. Tá? Certo? Esse outro exemplo aqui, calcular a integral indefinida da tangente de x dx. A integral da tangente de x dx é igual a quê? É igual a integral. Tangente é seno de x sobre cosseno de x, tá? Dx. Ok? Se eu chamar isso aqui de u, né? Chamar de u o cosseno de x, quem vai ser o du? Derivado do cosseno de x em relação a x vezes dx. Derivado do cosseno menos seno de x dx. Portanto, seno de x dx, né?
Eu tenho aqui que seno de x dx vai ser menos du. Então, substituindo, eu vou ficar com o quê? Com seno de x dx, seno de x dx vai ser menos du, né? Então, vai ficar menos du, que é o seno de x dx, sobre cosseno de x, que eu chamei de u, certo? Isso aqui é a mesma coisa que eu tenho menos 1 que multiplica, né? Eu tenho menos 1 sobre u aqui. Esse menos 1 pode ir para fora. Então, vai ficar menos du, integral du sobre u, que é igual a menos, a gente sabe que isso aqui é menos, tá? Né? Isso aqui, essa integral aqui, é logaritmo neperiano do módulo de u mais uma constante, certo? Multiplicado por menos 1 vai ficar menos logaritmo neperiano do módulo de u, menos essa constante, que é uma outra constante. Então, menos logaritmo neperiano do módulo de u mais uma constante, certo? Tá certo? Voltando para a variável x, isso aqui vai ser igual a quê? Menos logaritmo neperiano do módulo de u, que é u, cosseno de x mais uma constante, certo? Só que aqui a gente pode dizer também que isso aqui é o seguinte, né? Eu poderia terminar aqui, mas eu poderia também dizer que isso aqui é o seguinte, ó. Menos logaritmo neperiano do módulo do cosseno de x, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Aplicando propriedade logaritmo, eu tenho menos 1 que multiplica esse logaritmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que... Isso aqui vai ser igual a logaritmo do módulo do cosseno de x, tá certo? Elevado a menos 1. Tá ok? Tá certo? Isso é igual a isso aqui, né? Mais uma constante. Mas isso aqui é igual a quê? Logaritmo neperiano de 1 sobre o módulo do cosseno de x. Né? O módulo do cosseno de x é elevado a menos 1, 1 sobre o módulo do cosseno de x, mais uma constante. Isso aqui, né, é a mesma coisa que logaritmo neperiano 1 sobre o módulo do cosseno de x é a mesma coisa que o módulo de 1 sobre cosseno de x. Certo? Que é igual a quê? Logaritmo neperiano 1 sobre cosseno de x é a secante. Então, módulo da secante de x mais uma constante. Então, seria também isso aqui. Então, menos logaritmo neperiano do módulo do cosseno de x mais uma constante é a mesma coisa que o log neperiano do módulo da secante mais uma constante. Ok? Certo? Logaritmo neperiano do módulo da secante mais uma constante. Certo? Exemplo 3, eu tenho aqui a integral, tá? Calcular a integral indefinida de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. Então, se eu chamar isso aqui de u, ou seja, u igual a x à quarta mais 2, quem é du? Derivado disso aqui em relação a x dx, vai ficar 4x ao cubo. Derivado da constante zero, então vai ficar 4x ao cubo dx. Certo? Então, eu tenho aqui que x ao cubo dx é igual a 1/4 du, né? X ao cubo dx vai ser 1/4 du. Ok? Então, substituindo, eu vou ficar com o quê? Substituindo, nós ficamos com integral de x ao cubo dx é 1/4 du, 1/4 de du, certo? E aqui cosseno de x à quarta mais 2 eu chamei de u. Então vai ficar 1/4, x ao cubo dx é 1/4 du,
tá? Cosseno de U, certo? Isso aqui é esse 1/4, posso colocar aqui para fora da integral, vai ficar cosseno de U du, certo? Essa integral aqui, indefinida, a gente sabe que isso aqui é seno de U mais uma constante, certo? Integral indefinida do cosseno de U du é seno de U mais uma constante, tá ok? E aí eu tenho 1/4 que multiplica isso aqui, então isso aqui vai ficar 1/4 do seno de U mais 1/4 dessa constante que vai ser uma outra constante, ou seja, mais uma constante, certo? Voltando para a variável x, nós temos 1/4 do seno de U, tá? 1/4 do seno de U, quem é o seno de U? 1/4 do seno de U, quem é U? U é x² mais 2, então x² mais 2, mais uma constante, certo? Então tem isso aqui, 1/4 do seno de U, 1/4 do seno de x² mais 2, mais uma constante, certo? Ok? E por último nós temos esse exemplo aqui, né? Calcular a integral de e elevado a 3x dx, tá certo? Se eu chamar de U esse 3x aqui, né? Chamando de U 3x, quem é du? Derivado disso aqui em relação a x vezes dx, então vai ser 3dx, tá certo? Então dx vai ser 1/3 de du. Então substituindo, eu vou ficar com o quê? Com integral de e elevado a 3x, que eu chamei de U, né? Dx é 1/3 de du. Então, eu vou ficar com integral de 1/3 de e elevado a U du. Isso aqui vai ser 1/3, esse 1/3 pode ir para fora da integral, de e elevado a U du. Essa integral de e elevado a U du, né? Integral indefinida de e elevado a U du, a gente sabe que é e elevado a U mais uma constante. Então, eu tenho 1/3 que multiplica isso. Então, isso aqui vai ficar 1/3 de e elevado a U mais 1/3 dessa constante, que é uma outra constante, ou seja, mais uma constante. Tá certo? Voltando para a variável x, eu tenho 1/3 de e elevado a U. Mas quem é U? 3x. Mais uma constante, certo? Então tem isso aqui, a solução, né? 1/3 de e elevado a 3x mais uma constante, ok?